Doutor Luciano, Bom dia. bem-vindo mais uma vez aqui ao Novo Dia. Obrigada Bom pela dia. participação. Bom dia. Hoje o assunto é interessante também porque atinge uma população muito grande. Muito grande. E todo mundo já roncou, vai roncar um dia, será? Dizem que assim, eu só ronco quando eu tô cansado. Mas a pessoa vive cansada, não é? Tem a ver bastante com relaxamento muscular, tem a ver com alterações ou variações genéticas que a gente herda, de como é formada a região do palato, e tem a ver também com a idade. Quanto mais velha a pessoa fica, maior a chance de roncar? Porque conforme nós vamos avançando, a musculatura vai ficando mais mole. A gente perde aquela tensão muscular, ainda mais aqueles que não treinam. E aí esse tipo de relaxamento muscular na via aérea faz vibrar os tecidos. E é essa vibração que produz o ronco. Então é natural que a epidemiologia apresente para mim que é muito mais comum o ronco no idoso. Então mais de 50% dos idosos maiores que 60 anos roncam. E na nossa idade média, perto de 25%. A gente fala muito do ronco, que o homem ronca, por isso que eu falei assim, não adianta cutucar o marido, mas a mulher ronca também. Ronca, é comum nos dois sexos, né? A prevalência em gente que ganha peso, deixa de treinar, é maior. Tanto faz se é homem ou mulher. Então, se a pessoa tivesse, falou de treino e de alimentação, se a pessoa tiver uma vida mais saudável, a chance de roncar é menor. Diminui bastante. Tem a ver com a tensão muscular. Algumas alterações não, algumas alterações são estruturais. Por exemplo, alterações nasais, um desvio de septo que faça a pessoa usar a boca para respirar à noite. E algumas alterações dependem mais do relaxamento muscular. Então a gente sempre fala, precisa para responder melhor essa pergunta fazer uma avaliação física dessa pessoa, né, da via aérea inteira. Entendi. Doutor, quem ronca incomoda o parceiro que está do lado, porque é ruim, não é? Sim. Mas quem está roncando consegue de fato descansar ou isso atrapalha o sono da própria pessoa também? É ótima pergunta, porque a gente entende como uma doença espectral, né? A gente inicia roncando e pode ter, através desse problema, a apneia. A gente consegue ligar essa doença do ronco muito comum com a apneia. É difícil pegar uma pessoa que só ronca. Em geral, as pessoas que roncam têm algum grau de apneia, que é a interrupção da via aérea. Então, quando a gente fala em acordar descansado ou acordar cansado, tem a ver se esse sono foi ou não interrompido pela respiração. E quanto mais apneia a gente tem, quanto mais paradas na respiração, não precisa ser nem paradas, pode ser só uma diminuição do fluxo, aumentam a chance de ter apneia e por aí a pessoa tem um sono menos reparador mesmo. Guilherme Ribeiro, do Alto da Ponte, Zona Norte de São José, falou que está ligadinho aqui no SBT. Muito obrigada, que bom ter a sua companhia. Falou assim, em questão do ronco, eu pensava que eu não roncava, mas eu me enganei porque minha esposa disse que eu ronco bastante. Às vezes a pessoa não sabe que ronca. Ótima pergunta. É mais comum a gente fazer um sono mais profundo na segunda metade da noite. Então, nas primeiras horas da noite, é difícil a gente ter um sono mais profundo. E como no sono mais profundo a gente relaxa mais a musculatura, é mais esperado o ronco na segunda metade da noite. E aí a pessoa que está ao lado, muitas vezes, já está dormindo. Eu brinco que a taxa de insônia na mulher depois dos 35 anos ela é alta. E a taxa de ronco no homem também depois dos 35 anos é alta. Então junta um que não dorme com um que ronca, a coisa fica assim bem perceptível E para mesmo. que não haja um divórcio, nem uma agressão durante a madrugada, o que fazer para resolver a questão do ronco? Algumas maneiras assim lógicas, né? Se a gente dormir lateral, a gente diminui o ronco. Barriga para cima é pior. Barriga para cima é pior. Se a gente praticar exercício também é importante, né? Perder peso também é importante. E uma avaliação dessa via aérea. Os caminhos melhores são esses mesmo. Parte que a gente conversa aqui geral é porque é uma origem genética, mas parte não, pode ser uma alteração isolada. Por exemplo, uma amígdala muito grande pode proporcionar o ronco, ou um desvio de septo, coisas mais pontuais mesmo. O ronco ele chega a ser só um incômodo ou ele pode ser perigoso para a saúde? Boa pergunta, né? A gente fala, é uma doença social, só é barulhenta, atrapalha os outros, ou ela pode interferir na saúde? Quando esse ronco ele é acompanhado de apneia, pode ter prejuízo na saúde, sim. E aí a gente classifica, se é um problema leve, você tem só algumas apneias, poucas, se é um problema moderado, que já precisa de uma intervenção, ou se é um problema severo, além do barulho do ronco, a pessoa passa tempo com o oxigênio lá embaixo, podendo ocasionar problemas crônicos aí pro resto da vida. O João de Taubaté está falando o seguinte, bom dia, minha esposa ronca muito.
eu não consigo, a gente não consegue dormir junto. Tem muitos casais que relatam isso, né? Que um acaba roncando muito e às vezes dividir o mesmo quarto é complicado. Muitos casais acabam dormindo separados em função do ronco, né, doutor? Se o ronco é uma coisa eventual, né? Naquele dia a pessoa trabalhou, ficou mais cansada, ou tomou um relaxante muscular, ou o álcool, que também é um depressor do sistema nervoso. Se for uma coisa pontual, até que se convive. As pessoas até sabem os dias a evitar dormir junto. Agora, se é diário, aí fica muito complicado na relação. Então, acho que mais do que o barulho social, mais do que o problema que traz para a família, precisa investigar o sujeito, precisa tratar ele para ele ter uma saúde melhor. E aí, qual médico procura? É um otorrino que cuida disso? Na área Qual a de sono, especialidade? na área de sono, todos nós fazemos, né? Os otorrinos quase todos fazem, mas o médico do sono pode ser tanto um dentista, né? Que também atua na área, um pneumologista, um psiquiatra, um otorrino. O importante é procurar alguém que tenha formação em medicina do sono. Luciana de São José dos Campos falou, bom dia, meu marido, olha lá, mais uma mulher que ronca aqui. Meu marido reclama bastante, já fiz os exames e deu apneia leve. Tenho 44 anos e meu ronco já tem uns 10 anos. Ela ainda colocou um risos aqui. Sim. Não sei se ela riu de nervoso, se ela riu de... Achou graça mesmo na situação. Ou se o marido dela tá falando, tá vendo, Luciana, o que é isso? O meu marido ronca muito também, então é um reclamando do outro, disse a Luciana. Pelo menos um reclama do outro, mas também ninguém tem razão nessa briga. Vai, se os dois roncam, como é que a gente ajuda? No caso, a Luciana já foi até investigar, A Luciana deu o passo mais difícil, porque o primeiro passo, que é a avaliação, é um exame. E ela já fez isso, já dormiu uma noite fora em algum lugar, e ela tem um diagnóstico em mãos. Esse é o passo mais difícil, que requer tempo. Uma vez feito isso, eu sempre mostro para os pacientes que a gente tem uma região definida para investigar. A gente chama de palato e nariz. Essa parte aqui atrás, quando a gente deita, há um relaxamento da base da língua e ela colaba. Se não é a região da base da língua, mais acima a gente tem a amígdala e a úvula, que também precisa ser investigada. E a outra parte é o nariz. Então a via aérea superior já diz muito do que ela tem que fazer. Discutir o exame, dizer se ela tem uma apneia leve, qual que é a conduta, depende desse exame. Então é um quebra-cabeça, a gente junta a história dela, que ela contou agora, né? Junta esse exame que é muito importante, a polissonografia, e o exame físico. E através disso a gente dá saídas, que pode variar de cirurgia, de um aparelho de dentista ou de um aparelho que a gente usa no nariz que se chama CPAP. E esse aparelho é aquele que a pessoa dorme com ele, né? Na verdade ele é um aparelho que empurra ar. E ele faz o quê? Ele abre essa região que eu apontei agora. Ele faz um coxinho pneumático de ar abrindo a via aérea. É uma opção de tratamento também. E aí vai variar com a pessoa. A gente tem que adaptar aquilo que cabe naquele indivíduo. É muito fácil falar de um tratamento isolado como remédio. Vai precisar ver se o remédio vai servir a dose diária naquela pessoa. A gente fala, quando eu até comentei no comecinho da entrevista, né? Um assunto delicado, porque ronco é polêmico, causa um constrangimento, causa uma irritação. Mas a gente às vezes faz piada sobre esse assunto, mas a gente tem que levar também, encarar de uma forma mais séria para que procure tratamento, para que a gente tenha uma qualidade de vida e de saúde melhor, porque o ronco incomoda todo mundo. Os pacientes que nos procuram, quando vêm com sintomas, até parece mais fácil de tratar. Então a pessoa passa por sonolência durante o dia, perda da memória, da concentração, muda os índices glicêmicos dessa pessoa, aumenta a taxa de hipertensão. Então ela te procura com sintoma, assim fica mais fácil oferecer um tratamento. Mas muitos deles não, muitos deles vêm trazido pela esposa ou pela mulher, e assim a gente trata esse problema, vamos chamar de um barulho social, investigando o indivíduo. Vê se é só o barulho ou se além do barulho ele está acompanhado da apneia. Para a gente concluir então esse assunto ronco, uma vida um pouco mais saudável, tentar fazer uma dieta se for o caso, ter outras válvulas de escape para relaxar um pouquinho, para ter uma noite melhor de sono, isso tudo ajuda? Mais atividade física? O importante é estar respirando bem. Eu sempre falo, a pessoa precisa respirar bem com o nariz. É importante a pessoa não usar álcool à noite, porque o álcool relaxa a base da língua, provoca mais ronco. E se cuidar, fazer exercício sim. São dicas muito legais, né, para ter uma noite mais saudável. Para o ronco e para a vida, né? Isso, é 1/3 da vida. Então é importante dormir sem tanto estresse, sem tanto barulho. É verdade. Doutor, muito obrigada pela sua participação. Eu tenho certeza que esse nosso papo ajudou e muito aos telespectadores do Novo Dia que acordam cedinho. E aí, quando a gente acorda cedo mesmo, é mais importante ainda ter uma boa noite de sono sem ronco. E os dois, né? Os dois acordarem bem. Muito obrigada. Obrigado, uma excelente semana. Tchau, Bom tchau. dia. Tchau, tchau.